Fala, meu querido, fala, minha querida, que bom ter você novamente aqui, querido. Se você ainda não fez inscrição no nosso canal, não deixe de fazer a inscrição no nosso canal. Eu sou o professor Marcão, sou professor de matemática. Queridos, ao término do vídeo, não esqueça de dar aquele likezinho se você gostou do vídeo, positivo. Se você não gostou do vídeo, dá aquele likezinho negativo. Queridos, nós estamos estudando um assunto com uma recorrência muito grande quando se fala no vestibular. Nós estamos estudando o assunto da estatística. Todos os anos cai exercício de estatística no Enem. E o seu objetivo é gabaritar o Enem. O seu objetivo é passar no Enem. Moçadinha, então presta bastante atenção. Todas as vezes que você fala no assunto de estatística, e nós estamos trabalhando aí com esse assunto de estatística, nós estamos estudando o famoso 3M. Eu sei que muitas vezes você deve ter pensado assim, 3M? Marcão maravilhoso matemático. Infelizmente não é, querido, você errou. Nós estamos estudando os 3 M's. Média, nós vamos estudar mediana e nós vamos estudar moda. Queridos, falando em média, nós já estamos dando continuidade, nós estamos na nossa quarta aula sobre média, e a nossa quarta aula sobre média é sobre média geométrica. Se porventura você ainda não assistiu às outras aulas, volte o vídeo e assiste média aritmética, que é o que mais cai no vestibular. Média ponderada e média harmônica. Mas vamos deixar de enrolação e vamos lá. Não se esqueça no finalzinho do vídeo, dá aquele likezinho para nós lá. Como eu já disse para vocês, sou o professor Marcão, professor de matemática. Queridos, no ramo da estatística, quando você fala em média geométrica, você tem noção do que seja uma média geométrica? Ah, você não tem? Não tem importância nenhuma. Eu vou te ensinar. Quando você fala em média geométrica, eu vou dar uma definição bem rapidinha para você, tá bom? Quando você fala em média geométrica, eu vou te dar uma definição bem rapidinha para você. Queridos, a média geométrica é definida para números positivos, ou seja, nós só vamos trabalhar com números positivos, como a raiz enésima do produto de N elementos do conjunto de dados. Marcão! Agora você confundiu minha cabeça. Você falou em raiz, eu não sei o que é raiz quadrada, raiz cúbica, e você vem me falando de raiz enésima. Queridos, relaxa. Quando você fala em raiz enésima, o enésima quer dizer que você pode ter uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, depende da sua situação. Mas ele falou que é o produto de vários elementos. Como assim o produto, professor? Agora eu fiquei perdido. Assim como a média aritmética, nós também vamos dizer para você que a média geométrica também é uma tendência central. Professor, o que é uma tendência central? Uma tendência central quando ele quer te mostrar um centro. Então, vamos lá, queridos. Para você ficar mais tranquilo, eu quero falar para você o seguinte: uma das aplicações da média geométrica, que é o que a gente muitas vezes mais vai utilizar, como o próprio nome indica, a média geométrica sugere a interpretações geométricas, ou seja, média geométrica, geometria, métricas. Então, podemos calcular lado de um quadrado que possui a mesma área de um retângulo usando a definição de média geométrica. Professor, peraí, agora eu fiquei mais confuso ainda. Queridos, quando você fala em média geométrica, nós vamos ter que usar uma formulazinha. Essa fórmula que está aparecendo para você aí no seu vídeo, MG, o que significa isso? MG significa média geométrica, tudo bem? Esse N que está aparecendo para você aqui em cima, ele que significa raiz enésima. Por quê? Depende de quantos elementos você tem aqui, vai ser. Ah, Marcão, quer dizer que não vai ser só raiz quadrada? Não. Quer dizer que não vai ser só raiz cúbica? Não. Quer dizer que vai ser qual raiz? Depende da quantidade de informações que você tem aqui dentro. Então, vai ser a raiz enésima do produto dos elementos que você tem. Professor, eu não entendi nada, professor. A melhor maneira de você aprender matemática, tá muito rápido aí, é os exercícios. Quando você fala em exercício, você consegue aprender na prática. Então, vamos lá? Para você não perder muito tempo, queridos, o professor Marcão preparou um exercício para você aqui. Esse exercício, ele tem cara do Enem para você entender um pouquinho, ó.
O exercício que nós estamos falando, Carlos comprou um novo terreno de formato quadrado. Você já conhece um pouco de geometria. Se você não conhece o quadrado, é uma figura que tem quatro lados iguais, fechada, tudo bem? Um quadrado. Que tem a mesma área do terreno da sua casa, num formato retangular. Qual o valor da medida lateral do terreno novo adquirido por Carlos? Professor, como que eu vou adivinhar essa? Você não precisa adivinhar. Queridos, olha aí, você está visualizando os dois terrenos. Nós temos os dois terrenos aí. Um é um quadrado e o outro é um retângulo. Como que nós vamos descobrir o lado do quadrado? Queridos, lembra que eu falei para você? Uma das aplicações da média geométrica é justamente para que você possa fazer comparação de área de figuras. Então, nesse caso, através das laterais do nosso retângulo, nós vamos conseguir achar a medida lateral do quadrado. Por quê? Se ele tem a mesma área, quer dizer que o lado do quadrado vai ser uma média geométrica. Mas, professor, como que nós vamos resolver essa situação? Moçadinha, presta atenção aí no meu quadro virtual. A matemática, queridos, ela é moleza. Se você observar, queridos, como nós temos duas medidas, a lateral, nós temos duas medidas. Nós podemos chamar, por exemplo, a base do retângulo. A base do retângulo, eu vou chamar de A, ela mede 8 metros. Tá? E a lateral ali, que eu vou chamar de B, ou seja, a lateral B, ela mede 18 metros. Então, essas duas medidas fazem parte do nosso retângulo. Mas como que nós vamos conseguir encontrar a medida lateral? Nós vamos conseguir encontrar a medida lateral do quadrado. Queridos, todas as vezes que ele pedir para você fazer uma comparação de área de um retângulo, de um quadrado, se eles tiverem a mesma área, a medida lateral do quadrado, ela vai ser uma média geométrica. De quem? Das medidas laterais do retângulo. Como se calcula a média geométrica? Ela vai ser a raiz enésima. Mas o que significa esse enésimo? Depende da quantidade de elementos que você tem. Queridos, como aqui eu tenho a medida da base 8, a medida da altura 18, então, na verdade, eu tenho apenas duas medidas. Como eu tenho duas medidas, nós podemos dizer que a medida enésima, nesse caso, vai ser raiz quadrada. Mas, professor, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar 18 vezes 8. Isso mesmo, moçadinha. Você vai lá no cantinho do caderno, rapidamente faz isso aqui, ó. 18 vezes 8 e faça a multiplicação. Professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Se você tiver um pouquinho de habilidade matemática, você vai conseguir perceber que, na verdade, quando você fala no 8, o 8 eu posso escrever como 2 vezes 4. Por quê, Marcão? Porque o 2 não tem raiz, mas o 4 tem raiz. E 18 eu posso escrever como 2 vezes 9. Ah, professor, o 4 tem raiz e o 9 também tem raiz. Ah, professor, e o resto que sobrou? 2 vezes 2 vai dar 4. Ou, se você multiplicasse aqui, ó, 8 vezes 8 vai dar 64, aqui vai 6. Quer dizer que eu tenho aqui, ó, 8 vezes 1 é 8, com 6, 14. Ou você poderia também ter feito a multiplicação, que daria a raiz quadrada de 144. Nossa média geométrica, então, ela vai ser, queridos, quem tem raiz cai fora da raiz. Então, você tem aqui, ó, raiz quadrada de 4. Ah, professor, eu posso multiplicar 2 vezes 2, 4 e escrever assim, ó, 4 vezes 4 vezes 9? Pode. Então, a nossa média geométrica, ela vai ser raiz quadrada de 4, 2.
Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Multiplicando todos esses elementos, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mas, professor Marcão, e se eu quisesse ter feito através da raiz direta? Você poderia ter feito através da raiz direta. Quer dizer que a medida lateral do nosso quadrado, ela vai medir 12 metros. Matemática é moleza, meu querido. Volta aqui olhar para mim, ó. Olha aqui para mim, queridos. Eu quero que você me acompanhe. Então, qual vai ser a nossa alternativa correta? Alternativa letra A, alternativa letra B, alternativa letra C ou alternativa letra D? D de Deus. Se Deus quiser, vai cair um exercício moleza desse. Meus queridos, aqui com você o professor Marcão, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e que você tenha aprendido a calcular média geométrica. A média geométrica é a raiz enésima do produto das medidas que forem dadas para você. Se você gostou da aula, dá um likezinho para nós aí, fica um grande abraço para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa receber novas dicas e novos vídeos. Fica aqui o abraço todo especial para você do professor Marcão e até o nosso próximo encontro.